Bem-vindos ao canal Psi de Física, e hoje vamos falar sobre de Broglie e a matéria. Leduc Louis de Broglie era filho de uma tradicional família aristocrática francesa. Seu irmão mais velho, Maurice de Broglie, era um competente físico experimental que trabalhava lá no Collège de France, em Paris. E ele trabalhava em experimentos relacionados ao efeito fotoelétrico e também com espectroscopia em raio-x. Louis de Broglie estudou História na Sorbonne, lá em Paris. Mas depois ele mudou de área e foi estudar Física Teórica. No entanto, foi durante esse período que a Primeira Guerra Mundial eclodiu na Europa e Louis teve que servir o exército francês, ficando alocado num posto telegráfico que ficava lá na Torre Eiffel. Depois da guerra, Louis de Broglie ele começa o seu doutorado em física teórica, sendo supervisionado pelo então eminente Paul Langevin, que era conhecido, entre outras coisas, como uma das pessoas que deram a explicação para o movimento browniano. Em 1923, Louis de Broglie ele leu o trabalho do físico americano Arthur Compton. Nesse trabalho, Compton descrevia um experimento que mostrava que quando a luz ejetava elétrons da superfície de um metal, sua frequência, a frequência da luz, se modificava. E isso não é um comportamento ondulatório típico, pois já se sabia há tempos que quando a onda incide num certo objeto estacionário, a crista dessa onda produz uma outra crista quando refletida pelo objeto. Então a frequência da onda não deveria se alterar com essa reflexão. Só que isso não foi o que Compton observou em seu experimento em 1923. Ele viu que se ele admitisse que a luz era composta por um fluxo de partículas, onde cada uma tivesse energia E igual a HF, ele obteria um encaixe perfeito dos dados experimentais. E essa era justamente a ideia que tinha sido prevista teoricamente por Einstein em 1905. Depois dá uma olhada no card que apareceu aqui em cima para ver mais detalhes. Então, a partir de 1923, a maioria dos físicos passou a aceitar a ideia dos contas de luz de Einstein. Depois também dá uma olhadinha no card que apareceu aqui em cima para saber um pouco mais sobre a recepção, a repercussão na comunidade científica da época a essa ideia dos contas de luz e outras ideias também. Só que essa ideia de que a luz poderia ser formada por partículas era bastante contraintuitiva e aparentemente trazia uma contradição, pois a teoria ondulatória da luz já era muito bem estabelecida, teórica e experimentalmente. Um exemplo é o famoso experimento da dupla fenda, que já era conhecido há mais de um século. Então esse é o experimento da dupla fenda. Deixa eu organizar aqui. Então, nosso experimento dupla fenda para a luz. Só uma representação aqui. Então o que eu tenho é uma fonte luminosa, está representada aqui. E essa fonte emite luz, obviamente. E ela vem aqui e encontra um aparato, uma espécie de parede, que eu coloquei aqui em verde. Isso aqui é uma parede. Só que essa parede, esse aparato, ela tem, deixa eu mudar aqui a cor, ela tem duas aberturas. Então aqui, então aqui uma abertura, aqui é outra. Então aqui uma abertura, aqui é outra. E nessas aberturas é onde a luz vai passar. Então a luz é bloqueada aqui na parte verde, que é onde está a parede, mas nessa abertura a luz passa. Então vai passar a luz pela abertura ou pela fenda 1, Então isso aqui vamos chamar de 1. Isso aqui é a fenda 1 e aqui é a fenda 2.
Então passa a luz aqui e aqui, e essa luz bate aqui em uma espécie de chapa fotográfica, vamos botar assim, uma chapa fotográfica, fotossensível, né? Então aqui fotográfica. E quando você pega essa chapa e olha, você vai ver um resultado que é esse aqui, que está aqui embaixo. Então o que você tem é, em certas regiões, você tem regiões onde você tem luz, como essa aqui, né? Muita luz, essa outra região tudo com luz, e região onde fica tudo escuro. Vou botar aqui, por exemplo, aqui. Então luz nenhuma chega nessa parte. Então você tem o que a gente chama isso aqui de franjas, umas partes luminosas e outra parte totalmente escura. E esse tipo de comportamento é um comportamento típico de onda, porque o que está acontecendo é isso aqui. Então você tem onda que vem da parte de cima, né? Da parte 1, da fenda 1. Então, digamos, vamos chamar essa aqui, a onda que veio da fenda 1, essa, e a onda que passou pela fenda 2, essa outra. Então, se elas vão interagir, as duas ondas, e se elas estiverem em fase, como chama, então você tem aqui a crista de uma onda conhecido com a crista da outra. Então o que faz é eles se somam. E o resultado é isso aqui embaixo. Então você tem uma amplitude maior. Então você tem a onda que veio da fenda 1 com uma certa amplitude, e a onda que veio da fenda 2 com outra amplitude. E só que como elas estão em fase, então as amplitudes se somam, nesse caso aqui, e você tem um resultado maior, que é, você tem uma amplitude maior aqui, que é nessas regiões aqui, voltando para a figura, onde você tem muita luz, por exemplo aqui, essa parte aqui e essas outras, enfim. E por que aparece a parte sombreada, né, preta, que não tem luz nenhuma? Então é porque essas ondas que veio da fenda 1, que veio da fenda 2, em alguns locais elas não estão em fase, estão fora de fase. É quando a crista de uma onda, por exemplo, coincide com o vale da outra. Então elas se somam, só que aí tem amplitude positiva, a outra tem amplitude negativa, e o resultado é isso aqui, uma onda nula. Isso aqui. Uma onda nula. Então aqui eu tenho uma interferência que eu chamo de construtiva, e aqui uma interferência destrutiva para ondas. Então é um comportamento típico de ondas aqui. Né? Aqui coincidiram, né, as cristas, a crista da primeira coincide com a crista da segunda, o vale da primeira coincide com o vale da segunda, o resultado é que eles se somam. E aqui é o oposto. Né? A crista da primeira coincide com o vale da segunda, o vale da primeira coincide com a crista da segunda, e aí você não tem resultado nenhum. Você tem uma onda nula. Né? Então, por isso que quando eu tenho então a interferência construtiva, eu tenho essa parte aqui amarela, onde tem luz, e a parte negra, quando a interferência é destrutiva, não aparece nenhuma luz. Então, é isso que ocorre no experimento da dupla fenda para a luz, que tinha sido feito já no século XIX, né? No início do século XIX. E esse fenômeno não se restringe à luz. Temos efeitos de interferência construtiva e destrutiva, por exemplo, em fluidos, ondas na água, por exemplo. Só que o fato é que ondas são espalhadas, elas estão aqui e acolá. E Einstein, obviamente, sabia disso. Ele conhecia também, dominava toda a teoria ondulatória da luz. Só que partículas, né, elas existem em um certo local. Mas então, o que Einstein sugeriu
foi que o comportamento ondulatório já estabelecido, né, antes lá do século XIX, seria apenas uma parte da história. E uma descrição completa da história da luz, digamos assim, deveria de alguma maneira levar em consideração também a natureza localizada de partícula que a luz possui. Inclusive, a explicação para essa dualidade, né, esse comportamento dual da luz, perseguiria Einstein por toda a sua vida. Tá, então tudo bem. Então, a partir das ideias de Einstein, Compton mostrou experimentalmente que a luz possui esse comportamento peculiar. Então, em certos experimentos, ela exibia propriedades de onda espalhada, né? Enquanto em outros experimentos ela exibia propriedades de partículas compactas e localizadas. Mas e a matéria? Assim, o estudante de doutorado, né, Louis de Broglie, ele compartilhava o sentimento de Einstein de que deveria haver um significado mais profundo para tal dualidade da luz. E basicamente ele se perguntou se poderia haver uma simetria na natureza do tipo: se a luz pode ser ou onda ou partícula, a matéria, como os elétrons, né, que já se sabiam serem localizados, ou seja, eram partículas, os elétrons também poderiam ter propriedades ondulatórias. Assim, nesse artigo aqui do lado, o de Broglie ele escreveu uma expressão simples para o comprimento de onda dos elétrons, na qual ele atribui uma onda fictícia associada a ele. Pois, de acordo com de Broglie, tanto a matéria como a radiação deveriam ter uma energia total E, que estaria relacionado com a frequência F da onda, né, associada ao seu movimento. Essa expressão aqui é igual a hf. E também o momento P deveria estar relacionado com o comprimento de onda lambda. Então, os conceitos relativos às partículas como energia e momento estão ligados através de uma constante, na constante de Planck H, aos conceitos relativos às ondas, como frequência e comprimento de onda. Vimos no vídeo anterior que o físico dinamarquês Niels Bohr havia sugerido em 1913 um modelo atômico em que basicamente ele dizia que um elétron no átomo de hidrogênio orbita o núcleo em uma órbita mínima circular e que seria então esse o estado padrão ou fundamental do átomo de hidrogênio no caso. Então, sendo assim, ao se doar energia a esse elétron, ele iria orbitar o núcleo a distâncias cada vez maiores até que ele se desprendesse totalmente do átomo. Porém, é proibido aumentar essa energia de maneira suave e contínua, pois o elétron ele só absorve energia apenas em intervalos discretos. E assim, apenas órbitas discretas são permitidas. Portanto, se você doar a quantidade de energia correta, o elétron orbita o núcleo em órbitas circulares diferentes, só que eles mudam discontinuamente, né? No que ficou conhecido como um salto quântico entre uma órbita e outra. Se quiser saber mais detalhes, depois dá uma olhada no card de um vídeo sobre o Bohr, né, sobre esse assunto, que apareceu aqui em cima. Bohr percebeu em 1913 que essas órbitas são caracterizadas por um certo número quântico que ele chamou de n, e que depende basicamente do raio da órbita, ou seja, da distância do elétron até o centro, né, o núcleo. E esse modelo, né, de Bohr ele explicava muito bem alguns resultados experimentais conhecidos na época para o átomo de hidrogênio.
No entanto, ele falhava em outros detalhes e logo ficou claro que esse modelo de Bohr ele precisaria de um update. E esse update veio em 1917 com o professor alemão Arnold Sommerfeld, que então trabalhava em Munique, na Alemanha. Em resumo, Sommerfeld utilizou a teoria de Einstein da relatividade especial e concluiu que as órbitas de Bohr deveriam ser elípticas. Ao se considerar órbitas elípticas, você introduz novos graus de liberdade ao seu problema, como por exemplo com qual a forma dessa elipse, que introduziria um novo grau de liberdade. E assim você teria que associar um segundo número quântico, né? Já que o primeiro, estava relacionado à distância do elétron para o núcleo. E também um terceiro número quântico também teria que ser adicionado, que nesse caso estaria relacionado ao sentido, né, da órbita do elétron, né, sentido horário ou anti-horário. Mas essa discussão sobre os números quânticos ficará para um outro vídeo, tá? Para a gente não fugir tanto do tema de hoje. O fato é que o modelo de Sommerfeld aperfeiçoou o modelo de Bohr, mas algumas questões ainda ficaram em aberto. Uma delas era como os elétrons, sendo eles partículas, saberiam o tamanho das órbitas que deveriam se mover para existirem apenas nessas órbitas permitidas pela regra de quantização de Bohr-Sommerfeld. Bem, é agora que entra a ideia de de Broglie. Em suma, ela dizia que se o elétron fosse também uma onda, as órbitas permitidas poderiam ser determinadas pelos comprimentos de onda do elétron que se encaixam em torno da circunferência da órbita. E assim, com essa ideia, de Broglie foi capaz de induzir a regra quântica, então ad hoc de Bohr. De Broglie levou sua especulação ao seu orientador de doutorado, Langevin, né, que em princípio não ficara tão impressionado assim, afinal a ideia, né, do elétron como assim, uma partícula já era um fato bem definido na época. Mas de certa forma o Langevin enviou a tese do de Broglie para o Einstein, e o Einstein, quando leu a tese, né, quando leu essa ideia, ele ficou impressionado, né, com as ideias do de Broglie, e que acabou depois defendendo a tese em novembro de 1924. Assim, com a fórmula obtida por de Broglie, era possível calcular o comprimento de onda para o elétron, que obviamente era pequeno, né? Então, para se medir o comprimento de onda do elétron, né, da matéria, era necessário um aparato experimental com aberturas extremamente pequenas. Só que tais aparatos já existiam na época devido aos vários experimentos que tinham sido feitos utilizando luz. E foi em 1926 que Walter Elsaucer mostrou que a natureza ondulatória da matéria poderia ser testada da mesma forma que a natureza ondulatória dos raios-x havia sido no passado. Essa ideia foi confirmada experimentalmente por experiências feitas por Clinton Davidson e Lester Germer nos laboratórios Bell nos Estados Unidos. E de forma independente por George Thomson. George Thomson, que era filho do grande J.J. Thomson, que em 1897 tinha descoberto a existência do elétron, caracterizado por ele, né, como uma partícula de carga negativa, e em 1906 né, ele, né, o J.J. Thomson, recebeu o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Já seu filho, George Thomson, baseando-se nas ideias de Broglie e Bohr, né, demonstrara experimentalmente a difração de elétrons
e recebeu em 1937 o Prêmio Nobel de Física junto com Davidson. Luiz de Broglie, aliás, né, viria a ser agraciado com o mesmo Prêmio Nobel em 1929. Só curiosidade sobre a família Thomson é que o pai, o JJ, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por provar que o elétron é uma partícula. E o filho, né, o George Thomson, ganhou 31 anos depois o Prêmio Nobel em Física por provar que o elétron é uma onda. A história deles até virou um livro, Dualidades da Física Quântica. Mas voltando agora para 1924, quando esses resultados ainda não tinham sido devidamente confirmados. Né? Lembra que eu falei dos números quânticos associados às órbitas dos elétrons lá atrás? Pois bem, está na hora da gente começar a falar um pouco mais sobre isso. Havia um jovem físico austríaco que era considerado um verdadeiro prodígio pelos seus pares, que viria a colocar mais uma peça nesse grande quebra-cabeça quântico. Esse jovem físico era chamado Wolfgang Pauli. Só que eu acho que a gente não vai conseguir falar isso em apenas alguns minutos, não. Então é melhor esse ser o tema do próximo vídeo. Então, até mais.